Não se cozinha sapo na água fervendo, porque se jogar o sapo na água fervendo, ele dá um pulo e corre. Mas quando se coloca na água morna e vai aquecendo a água, o sapo, por ser um animal de fácil adaptação, ele não percebe. E quando dá por si, a água já o cozinhou e ele já morreu. Os Illuminati usam essa faceta e já há muito tempo contra nós, os seres humanos. Assim nós ouvimos um bombardeio de informações sobre exatamente uma gripe suína, que na verdade os efeitos dos seus malefícios estavam muito mais na propaganda do que na ação dela própria. Mas nós fomos nos acostumando com a ideia. E a água vai aquecendo e nós não vamos percebendo, porque já estamos ficando calejados. O nosso corpo está se adaptando a receber informações terríveis. E agora, mais uma vez, a informação de uma doença extremamente terrível. A informação de um vírus letal que está a caminho, mas eu fico me perguntando, seria apenas mais uma etapa no processo de se cozinhar o sapo na água quente? Ou esta seria de vez mesmo algo para derrotar a raça humana e levar à extinção de uma boa parte dela, colaborando com a redução populacional tão sonhada pelos Illuminati? A princípio eu não sei dizer, mas posso afirmar que toda a atenção e todo o cuidado é pouco. Quando nós vimos, por exemplo, o nosso Criador destruindo cidades e mandando o povo se espalhar, isso não foi apenas uma vez, mas nós vimos uma atitude inteligente para que as pessoas não se agrupassem e não contaminassem umas às outras. Mas nós, como obedecemos a um critério do mundo, estamos sempre cada vez mais nos aglomerando, nos ajuntando e possibilitando que de repente uma epidemia venha a dizimar grande parte da população, o que é certo como interesse dos Illuminati. Afinal, as pedras guias da Geórgia estão lá e eles reformam este monumento a cada ano, limpando, colorindo, vivificando as suas palavras, para que ele seja um testamento permanente dos planos da elite global. Assim, nós não temos dúvidas que tudo vem cooperar para o plano da agenda dos Illuminati. Quando nós observamos, por exemplo, a possibilidade de uma doença deste tipo, uma doença terrível como essa, nós ligamos na nossa antena do raciocínio, nós linkamos com as informações do governo americano sobre o risco de uma epidemia zumbi. Quando se fala em epidemia zumbi, claro, de maneira nenhuma nós devemos imaginar que se trata dos zumbis dos filmes de Hollywood, pessoas que morreram e voltaram a viver. De maneira nenhuma. Na verdade, você sabe que não se trata de pessoas mortas que voltam à vida, porque isso não existe. Mas se trata de pessoas contaminadas com doenças terríveis, advindas das mais diversas fontes e que agora colaboram para que nós mesmos venhamos a nos matar uns aos outros, poupando muito trabalho aos Illuminati. Eu penso que o trabalho que eles vão ter é apenas de nos juntar nos seus caixões da Fema, que conhecemos como caixões da Fema, mas certamente o planeta todo pode estar se preparando com esses caixões. Nós não temos a informação precisa, mas é uma possibilidade. Então, ao governo, ao sistema, vai restar apenas o trabalho de nos embalar e nos exterminar. Porque matar uns aos outros, certamente nós já faremos esse trabalho gratuitamente para eles. E o mal, quando vem, não vem só a cavalo, ele vem também a galope. Rússia trabalha arma para transformar pessoas em zumbis. Parece brincadeira de 1º de abril, mas o presidente da Rússia confirmou o projeto de uma arma que é capaz de controlar a mente das pessoas. De acordo com o jornal Herald Sun, o presidente da Rússia confirmou que o país vem testando uma arma psicotrônica capaz de controlar a mente das pessoas.
O equipamento futurista que atinge o sistema nervoso central das vítimas está sendo desenvolvido por cientistas e poderá ser usado contra nações inimigas e até mesmo dissidentes políticos que enfrentam o atual governo. O presidente descreveu a arma como um instrumento novo que pode servir para atingir objetivos políticos e também estratégicos. Até mesmo alguns detalhes da controladora de mente foram divulgados. É sabido, por exemplo, que ela dispara radiação eletromagnética de maneira semelhante aos fornos de micro-ondas, causando um grande desconforto nas vítimas. O ministro de Defesa disse que, em testes recentes, a arma foi usada para dispersar multidões. De acordo com relatos, a pessoa que recebeu a radiação da arma sentiu que a temperatura do seu corpo aumentou rapidamente. Apesar de alguns segredos de funcionamento não terem sido divulgados, o jornal alega ser conhecido o fato de que as ondas de baixa frequência podem afetar células do cérebro, alterar o estado psicológico e até mesmo transmitir sugestões e comandos diretamente para o pensamento de alguém, como se fosse telepatia. Apesar da notícia parecer roteiro de filme B, talvez você tenha motivos para prestar atenção naquele infográfico sobre como sobreviver a um ataque zumbi. Quando nós vemos, por exemplo, uma arma letal, que a própria pessoa é levada a utilizar dessa arma para combater a si próprio, então nós nos assustamos muito mais. E é o que eu estou me referindo quando falo isso, a droga crocodilo. Será que a crocodilo é uma nova droga? Será que ela surgiu agora, recentemente? Ou será que chegou a hora na agenda global do sistema que manipula tudo? Fazer os jovens, fazer as pessoas conhecerem essa droga e acaba por transformar as pessoas em verdadeiros vivos mortos. Porque essa droga, ela corrói toda a carne das pessoas. Na verdade, ela come as pessoas de dentro para fora. E as pessoas apodrecem estando vivas. E a própria pessoa e quem está perto não aguenta o mau cheiro. Porque a pessoa vai apodrecendo, a carne vai caindo, mas a pessoa ainda não morreu. Ela vai morrendo aos poucos. Em pouco tempo ela irá também trazer sérios riscos de contaminações mais diversas. Porque nada é mais contaminoso do que um defunto. E a pessoa se torna um defunto ambulante, já que boa parte da sua carne, do seu tecido, foi danificado e apodreceu caindo. Quando nós vemos, por exemplo, estas coisas todas acontecendo e que nós linkamos no nosso raciocínio, não esperando que um meio de comunicação, ou uma grande revista, ou um livro, ou um jornal venha linkar por nós, porque eles não vão linkar. Eles vão deixar a notícia sempre solta, uma no extremo norte, outra no extremo sul, como se uma não fizesse parte da outra, para que a gente jamais perceba que estão interligadas e que são contra nós. Assim, você vai ouvir falar na televisão da droga crocodilo, mas jamais será dado a você entender que ela faz parte de um plano. Um plano elaborado metodicamente ao longo dos tempos e que constam de uma agenda global. É verdade que esta droga, ela tem suas raízes na Rússia, mas se observarmos bem, nós veremos que ela é facilmente consumida em qualquer lugar do planeta, porque as farmácias vendem essa droga separadamente. As pessoas só têm que juntar, e juntando, fazem uma das drogas mais letais, ou talvez a mais letal de todos os tempos. E quando a gente vê, então, pessoas vindo em nossa direção podres, com um pedaço do osso do braço à mostra, com o rosto, com aqueles dentes aparecendo do lado, igual máscara de Halloween. Como os filmes da Hammer, os filmes de terror, os trashers.
Nós vamos agora ter uma atitude, tentar acabar de matar a pessoa para que ela não escute. E estaremos então prestando um grande serviço em favor dos Illuminati, em favor da elite global e contra o nosso próximo. Господи, может ты об этом заговорила? Я говорила, моя ножка, а теперь тебе домой захотела. Eu não ligo. Eu vou usar novamente na semana que vem de qualquer jeito. Deixe que as pessoas vejam isso. Este é um dos muitos bairros pobres da Rússia. E aqui está a repórter que fez o documentário sobre a droga crocodilo. Percorrendo esses bairros pobres, ela encontra vestígios da utilização da droga por toda parte. Здесь сейчас у нас происходит что? Ну, дома сносят, да? Дома сносят. Всем дают квартиры на Ильинке. Ну, сами видели, секции какие. Секции плохие, там, тараканы, клопы. Esse rapaz conta à repórter que as pessoas de bem se mudaram destas casas e hoje este local todo é ocupado por usuários da droga chamada crocodilo. В основном, кто нормальные люди переехали, да, с этих домов, а кто-то оставшийся, да, ну, кто пьет, кто колется. Aqui são jovens de 14 a 18 anos que moram nesta localidade. E todos estes são usuários do crocodilo. Esse rapaz conta que tem 21 anos e ficou preso desde os 19 anos até agora. E está solto há alguns meses. Вот дом был, ебать, шокоблоки, там все разбирали, короче. Разбираем вот этот дом, шокоблоки. Os garotos contam que visitam as casas abandonadas nesta localidade e recolhem objetos, como metais, para serem vendidos ou trocados pela droga. Este rapaz está dizendo que não se preocupa se irá morrer ou viver em uma semana. Бегает, да? Давай, давай, так. Научи. Дай спичку. Где твой колпачок? Os garotos estão dizendo que não há ninguém doente ali, que todos estão saudáveis. Mas ao observar a sua pele já se percebe os efeitos desta droga letal. Да, 15 тысяч должен. Ну вот, убил, значит, его. Este rapaz acusa países estrangeiros de estar incentivando o uso deste tipo de droga na Rússia. Este jovem se chama Sergei. É ele mais uma vítima da droga crocodilo. Ele conta que vários dos seus amigos já morreram. E a maioria deles tem a mesma idade que Sergei. Sergei acusa as autoridades de não tomar nenhuma providência quanto a esta droga. Chega a dizer que policiais recebem dinheiro para manter os olhos fechados. Aqui é informado que a droga é nova, ela existe há apenas 1 ano e meio. E a droga veio a se tornar popular porque as pessoas procuram algo melhor.
Explica esse melhor dizendo que são sensações novas. Informa que a droga tem se tornado popular porque a facilidade de se encontrar para a compra os seus ingredientes, que não são proibidos. O jovem resolveu mostrar à repórter como é fácil encontrar aberta a qualquer hora da noite uma farmácia e comprar os ingredientes para preparar o crocodilo. Ela informa que as farmácias ficam abertas 24 horas, o que facilita a compra dos ingredientes a qualquer momento. Aqui o garoto apresenta os ingredientes que ele facilmente comprou na farmácia. Só resta agora cozinhar a droga. Então depois basta colocar na seringa e fazer a injeção. O garoto informa ainda que se a pessoa na hora de aplicar errar a veia e aplicar do lado de fora da veia, o tecido da pessoa se transforma em pele de crocodilo. Por isso o nome da droga, crocodilo. Justamente porque a pele da pessoa fica como a pele de um crocodilo. Sergei said he knew someone who could cook the crocodile for us. He promised to meet us again. That was the last time we saw him. So quickly, it's very rare to meet survivors. Esta senhora se chama Ludmila e esses são seu filho e seu neto. Ela informa que Sergei trabalhava e estudava até o dia em que uma jovem o apresentou a essa droga. Então ele começou a usá-la. Seu filho agora está desabilitado e sente muita dificuldade para falar, para caminhar. O outro, chamado Misha, está um pouco melhor, mas não consegue andar e fala com dificuldades. Esse é Misha, ele diz, nós quase morremos. A repórter pergunta, vocês então fizeram uso do crocodilo? Sergei responde, sim. Ele alivia a dor. Então nós precisamos cozinhá-lo. Quando você começou a usar isso? 1 ano atrás. Eu pensei que seria fácil. Pensei que seria fácil. Nós soubemos através da TV. Ludmila fala que eles cozinham a droga e as injetam. E ela, Ludmila, não pode fazer absolutamente nada. Ela não tem como pará-los. A repórter diz que saiu muito triste da casa de Ludmila, sem ter como ajudar, e sabendo que aquela família estava toda destruída pelo crocodilo. E como as pessoas passam então a conhecer essas drogas para poder utilizá-las? É simples, como disse o próprio garoto há momentos atrás. Eles tomam conhecimento de novos tipos de misturas para se fazerem novas drogas através da televisão. E aqui então está uma dessas reportagens em que a televisão utiliza como meio jornalístico de informar para, na verdade, divulgar, fazer propaganda desse tipo de droga nova. A propaganda disfarçada de reportagem começa sempre da mesma forma. Noticia-se os malefícios da droga, o porquê da droga levar tal nome, neste caso crocodilo, por deixar a pele das pessoas como a pele do animal. Faz uma propaganda extraordinária dizendo que a droga é bastante barata. Acrescenta a esta propaganda a informação de que ela é muito mais popular do que a heroína e ainda, é claro, não deixa de falar da possibilidade de se encontrá-la facilmente. Ou seja, ela é mais popular que a heroína, é barata e fácil de encontrar. E agora é lógico que o repórter vai comprar a droga para servir de exemplo e mostrar na prática como as pessoas devem fazer. A reportagem ainda diz que na Rússia
A venda desta droga é muito maior do que em outros países. Claro, essa propaganda serve muito bem para os donos de farmácias que ainda não colocaram em suas prateleiras esses produtos que são vendidos feito banana na feira. E agora, os farmacêuticos, em busca de lucro, é claro, vão ouvir a propaganda da televisão e vão também colocar esses remédios nas suas prateleiras. E é claro que uma propaganda bem feita não pode deixar escapar nenhum dos ganchos que vai prender a pessoa à compra. Assim é dito que os ingredientes para preparar a droga crocodilo são vendidos sem prescrição médica. Antes de fechar essa reportagem propaganda super bem feita em favor da droga crocodilo, a televisão faz questão de dizer que não se trata de narcotráfico, tendo em vista que as pessoas estão indo na farmácia e comprando remédios, e assim não podem ser punidas pelo governo. Este homem, entrevistado pela reportagem propagandista da televisão, diz que compra os ingredientes, transforma na droga, embala para a venda e consumo, e informa que seu comércio seria prejudicado se houvesse necessidade de prescrição médica para a aquisição dos ingredientes na farmácia. Isso significa dizer que, enquanto não há necessidade de prescrição, todos devem correr para comprar seus ingredientes e preparar os seus crocodilos para que se matem. Esta outra propaganda disfarçada de reportagem pela TV apresenta jovens se drogando em pleno espaço público. O repórter agora vai dizer que o crocodilo custa frações do preço da droga heroína. Por isso ele é mais popular. Ele conta que hoje na Rússia a utilização do crocodilo se tornou uma proporção epidêmica. Também nesta reportagem vemos o repórter na farmácia comprando todos os ingredientes necessários para preparar a droga crocodilo. E agora, é claro, esta propaganda disfarçada de reportagem mostra uma mulher que durante 6 anos usou a droga e não ficou com nenhuma mancha na pele. E por que ela aparece logo no final da reportagem? Para que a última informação fique na mente das pessoas, ou seja, a droga crocodilo não faz tanto mal assim. Droga que fez homem comer cão torna a pessoa um monstro. Um crime cometido no início deste mês chocou moradores de uma cidade dos Estados Unidos, no Texas. Um homem havia fumado maconha sintética, ele matou e comeu um cachorro. Michael Daniel, 22 anos, agrediu e estrangulou o animal após consumir a droga. Em seguida, ele mordeu o cachorro, arrancando um pedaço da carne. Segundo a polícia, este e outros crimes violentos alertaram as autoridades dos Estados Unidos para o consumo de novas drogas sintéticas. Criadas em laboratório, essas substâncias são capazes de transformar usuários em monstros. Relatos da polícia americana à imprensa local confirmam que cresceu o número de prisões de indivíduos muito alterados. Daniel disse que havia consumido maconha sintética, também chamada K2, mas existe outra droga desse tipo considerada nova e perigosa, chamada sais de banho. De acordo com o médico, essas drogas são como um crack piorado. O efeito da droga é muito grave porque torna a pessoa literalmente um monstro. Não é nem um animal, é um monstro, porque ela não tem como controlar suas emoções nem sua força. O médico afirmou e disse: é como se o cérebro delas se desconectasse do resto do corpo. As pessoas que usam ficam gratuitamente violentas, agressivas, a tal ponto de matar sem ter nenhuma noção de por que fizeram tal coisa. As novas drogas sintéticas surgiram nos últimos 3 anos e são muito mais potentes e agressivas em comparação com as drogas antigas. Os dois grupos são maconha sintética e sais de banho. A maconha sintética é chamada assim porque é uma erva, só que ela é cultivada e depois é acrescentada com substâncias.
Os sais de banho são chamados assim porque a droga é comercializada desta forma. Ela é vendida em pacotinhos e quando a pessoa abre, parece sabonete em pó. E o que esses dois grupos de drogas têm em comum é justamente a extrema violência, a agitação e o alto poder destrutivo sobre a mente e o corpo dos usuários. Na maioria dos crimes que a polícia acredita terem sido cometidos após o consumo destas drogas, os suspeitos afirmaram não se lembrar do que havia acontecido. Michael Daniel, o homem que matou o cachorro e comeu, disse aos familiares que não tinha qualquer lembrança do crime e foi logo depois à igreja para pedir perdão a Deus.